Frei Gilvando, o senhor que tem acompanhado essas ocupações, de um modo geral, qual a situação aqui em Minas Gerais? Os governos municipais, estadual, têm tomado alguma medida para resolver os problemas das ocupações urbanas? Olha, o fato concreto é, como eu dizia, em Belo Horizonte, só na capital mineira, segundo dados aí de 8 anos atrás, da Fundação João Pinheiro, nós temos um déficit habitacional da ordem de 60 mil moradias. O governo do estado, diante de um déficit habitacional de acima de 800 mil moradias no estado, construiu apenas 28 mil moradias nos últimos 12 anos. Então, assim, o déficit e a irresponsabilidade dos poderes públicos com essa causa é grande demais, né? Por isso que se tornou necessário e tem acontecido, hoje nós estamos tocando para frente 3 grandes ocupações em Belo Horizonte, né, que se tornaram comunidades, né, que é a ocupação Comunidade Dandara, a ocupação Camilo Torres e a ocupação Irmã Dorothy, né? As 3 são 1.200 famílias, mais de 6 mil pessoas, né? Na Camilo Torres e Irmã Dorothy, que estão na região do Barreiro, aqui na capital mineira, é um absurdo que a gente vê lá. Os terrenos estavam abandonados e até 1992 eram terrenos do governo estadual, né, terras públicas, que foram repassados para a iniciativa privada de forma ilegal, né, sem licitação, né, sem respeitar o valor real do imóvel, apenas por valor venal, que é bem baixo, e com cláusula contratual que exigia das empresas para que dentro de 24 meses elas construíssem empreendimentos imobiliários, empreendimentos industriais, que pudessem gerar emprego na região. Passaram-se 16 anos e nada disso foi feito, né? E o povo da região do Barreiro, organizado pelo Fórum de Moradia do Barreiro e com o apoio das Brigadas Populares, cansados de esperar, se uniu, se organizou e ocupou, foi pouco a pouco ocupando esse terreno. Então, quer dizer, hoje tem inclusive a ação civil pública do Ministério Público, arguindo do governo do Estado, exigindo declarar a nulidade desses contratos, porque essas empresas não estavam cumprindo, não cumpriu a cláusula contratual e houve também ilegalidade na transmissão, né? Então é mais do que justo que essas famílias continuem lá. E infelizmente essas ocupações, 1.200 famílias, estão já com ordem de despejo emanados do Tribunal de Justiça. Pois é, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Como é que o Poder Judiciário em Minas Gerais tem se posicionado a respeito dessas ocupações? Significa então que estão sendo emitidas ordens de despejo? Infelizmente a regra geral, salvo exceções, a postura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem sido uma tragédia, né? Assim, na prática, em grande parte, o Poder Judiciário não assimilou ainda os principais princípios constitucionais. O princípio do respeito à dignidade humana, o princípio da função social da propriedade, né? O direito à moradia. Então, assim, julga-se apressadamente, assoldadamente, e quase que absolutizando o direito à propriedade. É importante recordar isso. No Brasil, segundo a nossa Constituição, não existe assegurado constitucionalmente direito absoluto à propriedade. O direito à propriedade no Brasil, ele está condicionado ao cumprimento da função social da propriedade, né? E nessas ocupações que nós acompanhamos, a função social dessas propriedades não estava sendo respeitada. A dignidade humana estava sendo aviltada. E de outro lado está escrito na Constituição que o povo tem direito à moradia. Então é mais do que justa a conquistar esses territórios. Agora, o senhor estava nos contando anteriormente que há uma ocupação recente também em Itabira, não é isso? Exatamente, recente não, é Itabira, né, berço da grande companhia Vale do Rio Doce, né? Itabira é hoje que por tristeza, é a cidade do Brasil campeã em depressão e suicídio, e é também uma cidade que está tendo uma tremenda escassez de água. Tudo isso consequências da dramática ação minerária ali feita pela Vale do Rio Doce, né? Praticamente a cidade do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond, está dentro de uma cratera. E lá nós estamos acompanhando a ocupação do bairro Drummond, que ela já tem 11 anos de história e 300 famílias, quase todas pobres, né? E que agora, há uns 2 meses atrás, um juiz, né, e depois confirmado pelo tribunal, deu reintegração de posse, né? E já tem
praticamente 3 semanas que um acampamento dos sem casa dessa ocupação lá estão na frente da prefeitura exigindo. Infelizmente, o prefeito de Itabira está sendo insensível, né? Alegando que não tem recursos para fazer a desapropriação, que é mentira, porque a Itabira tem o 6º maior orçamento de todas as cidades, os municípios de Minas Gerais, né? Depois já está demonstrado que juridicamente o prefeito pode e deve fazer a desapropriação, né? Então está acontecendo também uma grande injustiça e aquele povo não pode ser jogado na rua. Frei Gilvander Luiz Moreiro, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Ok, foi um prazer, muito obrigado. Confira agora as notícias da agenda. Está aberta a exposição de artes plásticas Criança Fazendo Arte. A mostra de quadros de Ana Luísa Papera faz parte do projeto Simproarte e está aberta ao público de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. A exposição vai até 15 de setembro na sede do sindicato, Rua Jaime Gomes, 198, bairro Floresta, em Belo Horizonte. Confira agora o Simpra em Movimento. Com cerca de 140 participantes de 22 diferentes municípios, o Simprominas realizou nos dias 1º e 2 de julho o encontro de professores da educação infantil do setor privado. A identidade e as condições de trabalho dos professores foram alguns dos temas debatidos. Esse encontro ele tem o objetivo de debater o Plano Nacional de Educação, a valorização dos trabalhadores em educação no ensino infantil, unificações de piso, as relações de trabalho, a formação docente para essa categoria que hoje está presente em mais de 2.900 escolas em Minas Gerais. Para a gente é um momento importante para repensar a formação e a identidade desses professores. Trabalhar também a questão da valorização e as condições de trabalho, que nós sabemos que nem sempre atende aquilo que a gente pretende. A conferência de abertura contou com as reflexões da professora da FAI-UFMG, Isabel de Oliveira e Silva, sobre a identidade, formação e valorização profissional na educação infantil. Pensar a identidade do professor da educação infantil já é algo que nos leva a algumas reflexões, porque é uma identidade em construção. Um dos elementos é que é uma categoria, né, uma parte da categoria docente constituída maciçamente por mulheres, isso já traz um elemento dessa identidade docente. É uma etapa do ensino que é caracterizada pela indissociabilidade entre cuidado e educação, então isso vem trazer características muito específicas à prática docente nesse nível, nessa etapa da educação, né? E, consequentemente, a formação precisa contemplar elementos que, em geral, não estarão presentes na formação dos docentes de outros níveis de ensino. E o contexto escolar precisa se estruturar para oferecer condições para que esse professor exerça essa prática de modo a atender às características da infância e das crianças. Muitos participantes vieram de longe e aproveitaram o encontro como um importante espaço de formação e reflexão sobre a realidade nas escolas. A política de valorização, como em todo o país, né, ela não acontece, muito pouco. Se nós colocarmos em relação aos anos, ela foi evoluindo, mas precisa muito mais ser feito para que realmente a gente possa atingir um patamar de dignidade. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.